Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026, dia de Reis. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, pessoal, vamos direto ao assunto. Maduro já era. Página virada na história da Venezuela. Não necessariamente de outros países, de outras pessoas, de outros grupos, mas da Venezuela. E agora, como é que fica? Então vamos dividir em partes essa nossa conversa. Primeira coisa, um breve histórico da Venezuela. Em 1922 foi descoberta a primeira jazida de petróleo na cidade de Zulia. Em 1928, a Venezuela já era a segunda maior produtora de petróleo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, com que tecnologia que eles descobriram esse petróleo e que eles prospectaram esse petróleo? Estados Unidos, né? Então assim, vê esse negócio, eu quero um petróleo. Calma, muita calma nesse momento, calma, cocada. Muito bem, durante a guerra, né, assim, a Venezuela exportou muito petróleo para os Estados Unidos, né, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Venezuela produzia mais petróleo que todo o Oriente Médio. Um país próspero, um país rico. Para vocês terem uma ideia, na década de 50, era o quarto maior PIB per capita do planeta. Ou seja, um país próspero, um povo feliz, um povo que, né, a atividade econômica funcionando, não é? Enfim, claro, como todo país tem problemas. Mas enfim, era um país que, de certa maneira, prosperava. 1999, o chavismo, Hugo Chávez, chega ao poder, né? O Foro de São Paulo chega ao poder. O eixo do caos chega ao poder na Venezuela. E eu nem vou ficar repetindo aqui os resultados, não é? 90% da população na miséria. Pessoal, não sei se já viram cenas de gente pegando comida no lixo. 8 milhões de pessoas que tiveram que fugir do seu país por perseguição política, por fome, por miséria. E aí você tem que ouvir o desplante de alguém te dizer: eu estou aqui defendendo o povo da Venezuela. O povo da Venezuela começou a ser liberto, não é? Eu vi, né, os especialistas falando assim, né, adoro essas coisas especialistas. Mas ele violou o direito internacional. Não é? Mas foi muito violento. Você queria o quê? Que eles fossem lá, fizessem uma rodinha, cantassem Imagine, todos de branco, ia resolver o problema? Para de sonhar. Se você está sonhando, aproveita e peça um pônei. Outra coisa, o Maduro foi capturado ou foi resgatado? Será que ele não era refém dos agentes cubanos? 32 morreram. Sei. Ele vai abrir a boca. Ele vai abrir a boca e muita casa vai cair. Outra coisa, né? Esse pessoal do direito internacional, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, silêncio. Quando o próprio Maduro falou que ia invadir a Guiana, silêncio, não é? Então, e eu vi um meme muito interessante que falava assim, né? Não podemos invadir a Alemanha para pegar o Hitler por causa da soberania do povo alemão. Então é isso, sabe? Como é que alguém pode defender um assassino, psicopata, narcotraficante, usurpador de poder? Como essas pessoas podem falar em soberania? E as pessoas aqui no Brasil, pessoal, 25% do território brasileiro está dominado pelo crime organizado. Olha, não precisa ir muito longe, viu o que aconteceu com aquele casal lá, daqueles rapazes em Porto de Galinhas? É domínio de território, 24. E aí, que as pessoas não vão falar nada da soberania? Percebam? E isso aconteceu na Venezuela. O que acontece aqui está acontecendo na Venezuela. Soberania é o tirano no poder oprimindo o seu povo? Como é que se pode defender isso? Olha, não me cabe julgar as pessoas, mas assim, desperte, acorde. Eu não sei, às vezes você tem medo de expurgo, porque dependendo da profissão que você exerce, né, que já está aparelhada, você sabe que você sofre retaliações, conveniência financeira. Muita gente ganha com isso. A Globo, né? 60% da verba publicitária do governo federal vai para a Globo, é agência oficial. Aliás, hoje eu vi na televisão falando do Irã lá na Globo.
O cara falando que o pessoal está protestando por causa da crise econômica. Eles estão cansados de opressão. Mas quando cair o regime dos ayatollahs, vão defender os ayatollahs. Bom, como eu disse ontem para vocês, os Estados Unidos têm petróleo de sobra. E até pode exportar. Eles não estão interessados no petróleo da Venezuela. Eles estão preocupados com a segurança dos Estados Unidos. Inclusive, né, a gente já falou várias vezes que a preocupação deles é com o hemisfério ocidental, com as Américas. Porque a América é para os americanos. E é o seguinte, né? Ele quer o petróleo. Sabe quem está utilizando petróleo? E eu nem sei se o Maduro, claro, chefe do cartel de Los Soles, de bobinho ele não tem nada, mas ele não é refém da China, do Irã, principalmente de Cuba. Porque é o seguinte, qual é a preocupação norte-americana? Que o dinheiro desse petróleo, desse país que era próspero e que agora está miserável, está indo para países que são inimigos do Ocidente, o pessoal do eixo do caos. A China que persegue cristão, que tem campo de concentração. A Rússia que está cometendo crimes de guerra ali na Ucrânia. O regime dos ayatollahs, o terrorismo, o radicalismo islâmico, não é? Os caras matam mulheres, apedrejam mulheres, penduram homossexuais, não é? Em guindastes. Como você pode defender isso? Os caras financiam o terrorismo também como parte com dinheiro desse petróleo. Vocês percebem? Então essa é a preocupação dos Estados Unidos, da segurança norte-americana, da segurança, não é, do hemisfério ocidental. O eixo do caos é inimigo do cristianismo, não é, da tradição judaico-cristã. E não tem como você, não é, fingir que isso não está acontecendo. Muito bem, pessoal. Uma vez colocado isso, esclarecido essa questão do petróleo, não é? Uma vez esclarecido, vamos entender o que vem por aí. Os Estados Unidos estão no controle ali, né? Acabei de ver a notícia que o Marco Rubio, né, o Herzog, que são os secretários de segurança e o secretário de Estado, vão administrar a Venezuela. Mas que tem lá, não é, a Delcy Rodrigues. A Delcy Rodrigues, ela é ideológica. Ela é mais radical que o Fidel Castro, mais radical que o Zé Dirceu. Aí você fala, e aí, como é que vai ficar? Então, algo que eu comentei ontem, né? Não dá para você colocar o Edmundo Gonzalez ali, né? O Wall Street Journal falou, olha, tem um relatório da CIA e está falando que não dá para eles. Por quê? Primeiro, pessoal, tem 8 milhões de pessoas que estão fora, que fugiram da Venezuela. Eu acredito que deve ter tido 10 milhões de votos na última eleição que o Maduro fraudou. Percebe? Outra coisa, é um sistema, ele tem capilaridade. Mesma coisa na China, saiu Xi Jinping, os caras vão continuar. Lá você tem no poder narcotraficantes, você tem militares, você tem a imprensa vendida, a imprensa oficial, que mente, que mascara, e nós vimos que isso acontece aqui, por isso é importante você apoiar a mídia independente. Curta, comente, compartilhe. Aliás, grupos mercenários, milícias que estão na rua, estão dando rolê na rua para as pessoas não se manifestarem. Não é? O judiciário da Venezuela. Então tá tudo tomado, é uma doença que tomou conta ali. E que não é muito diferente da nossa realidade. Muito bem, pessoal. Quais são as exigências dos Estados Unidos? Primeiro, que o governo que está lá, não é, sob jurisdição norte-americana, combata o narcotráfico. Será que ela vai conseguir? A Delcy Rodrigues, será que ela vai conseguir? Segundo, retirada de agentes hostis aos Estados Unidos ou ao mundo ocidental. E aí você tem um monte de pessoal do Hezbollah, do Wagner Group, agente russo, agente cubano, vai ter que tirar esses caras de lá. Outra coisa, suspender a venda do petróleo para a Rússia e para a China. Será que ela vai cumprir? Aliás, algumas dessas exigências parece que foram feitas ao Brasil quando houve aquela negociação a partir de setembro entre o governo norte-americano e o governo brasileiro, que eu falei, você acha que o governo brasileiro, não é, vai convocar eleições limpas, vai combater a criminalidade? Não é? Será que ela vai conseguir? Difícil. Vamos aguardar os próximos passos. Mas os Estados Unidos não estão para brincadeira, não é? Bom,
o o Maduro preso, não é? Acho que ele vai abrir a boca e muita gente vai dançar. Vamos esperar essa transição. Agora, eu acho que um recado importante foi dado pelos Estados Unidos. É a maior potência, a maior democracia do mundo. É a maior potência militar e econômica. E eu acho que nessas operações, tanto no Irã como na Venezuela, deu para ver a força deles. Então será que vale a pena, mesmo para esses governos aí do Porto de São Paulo, continuar acreditando na Rússia? Pô, falou que em 3 semanas ia acabar com a Ucrânia, tá lá 4 anos. Com a China? Será que vale a pena tê-los como parceiro? Não sei, não é? Não sei, vamos ver. Agora, tem um outro aspecto também, né, pessoal? Essa guerra é espiritual. É uma guerra espiritual, portanto é importante a gente manter a fé, a gente manter o otimismo e nos mantermos em oração. Não parar, não precipitar, não retroceder. Então eu espero ter esclarecido. Então primeiro, os Estados Unidos não estão de olho no petróleo. É que o petróleo venezuelano, né, está sendo utilizado pelo eixo do caos. O petróleo, a renda, a riqueza do petróleo não fica ali na Venezuela. Então é um risco, não é, porque está bancando o eixo do caos. Segundo, foram feitas algumas exigências. Os Estados Unidos estão monitorando. Espero que haja uma transição ali. Tudo bem? De qualquer maneira, eu vou fechar o assunto Venezuela, a não ser que aconteça alguma coisa muito radical, muito importante, né? Eu quero voltar a alguns temas do Brasil. A questão da fraude no INSS, da fila de mais de 3 milhões de pessoas esperando a sua justa aposentadoria, o caso do Banco Master, não é? A questão da carga tributária que começou agora e vocês vão começar a sentir. Então, eu quero voltar a esses temas. É que são temas complexos e aquela coisa, né? Eu procuro fazer vídeos no máximo de 10, 12 minutos para que você que trabalhou o dia inteiro, que não tem muita paciência para isso, ficar bem informado. Mas, não é? Vamos procurar fazer isso. Pessoal, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscrevam no canal. Se você acha o meu trabalho relevante, se você acha que as informações que eu trago têm importância, por favor, compartilhe sem dó nem piedade. Curta, tá bom? Ajude, porque a ideia é profissionalizar o canal. A ideia é, com o tempo, eu dedicar o meu tempo, a minha energia apenas ao canal, fazer lives, fazer alguns outros programas. Por enquanto, eu ainda tenho, não é, que tá na escola para conseguir pagar os boletos, tá bom? A gratidão a todos vocês, fiquem todos com Deus e um beijo para vocês.